Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa semana, continuando os assuntos gramaticais e retomando também o fato de que nós estávamos estudando o Simple Past, passado simples, nós temos, nós temos aqui agora a apresentação deste Present Perfect, que aparece mesmo nos manuais gramaticais de língua inglesa, aparece mesmo aí, né? Digamos, nessa relação de comparação mesmo, né, com o passado simples, tudo bem? Para vocês perceberem, porque quando a gente compara o passado simples e o presente perfeito em termos de tradução, é claro, a gente verifica que a tradução é a mesma, então a gente se pergunta, bom, se as traduções todas acontecem no passado, por que é que a gente expressa passados na língua inglesa pelo simple past, em algumas frases, e em outros contextos, em outras frases, a gente expressa pelo presente perfeito? Isso acontece, gente, porque a língua inglesa é uma outra língua, portanto, tem uma outra lógica, né, de processar os acontecimentos e fatos a serem comunicados. E dentro disso, então, a preocupação maior, gente, para além da estrutura do presente perfeito, que é uma estrutura muito simples, ó, como vocês podem perceber, nada mais é que have ou has e logo depois o particípio passado do verbo principal, tudo bem? E aí, a questão é significado de uso, né? Então eu dividi aqui justamente pelos três significados, pelos três possíveis significados, três possíveis contextos que explicam uso de presente perfeito. Então, mesmo que a gente traduza no português para o português, quer dizer, usando o passado, nosso comum passado, nosso comum pretérito, do modo indicativo, né? A gente tem na língua inglesa o presente perfeito, porque se trata de um contexto diferente, uma maneira diferente, né, de pensar sobre o que? Três possíveis significados de uso, ó, vamos lá. They have sent all the postcards. Esse primeiro exemplo aqui contempla o primeiro significado de uso, gente, tá? Em que nós temos o quê? Um tempo passado desconhecido. Eles enviaram todos os cartões postais. Quando? Não sabemos. Então, quando a gente tem esse acontecimento passado, cujo tempo é desconhecido, quando é que enviaram esses cartões postais? Não sabemos. Então, a gente expressa por meio do uso de present perfect. Tudo bem? Segundo significado de uso, gente, quando alguma coisa, alguma circunstância já aconteceu na sua vida ou na vida de outra pessoa, aquilo já foi realidade, aquilo já se deu em algum momento, né, da sua vida. Também é uma outra situação, é um outro contexto em que podemos justificar e significar o uso do presente perfeito na língua inglesa. Olha lá, gente. Então, segundo o significado, alguma situação já aconteceu, algo já se deu, né? Já ocorreu. Mary has already organized all the needed stuff. Ela já organizou. Esse already significa já, né? O ever ou então never também são palavras muito comuns para esse segundo contexto aqui, para esse segundo significado de uso do presente perfeito, tá? Aí eu vou colocar algumas atividades lá na ficha do Google Classroom para vocês praticarem esse segundo significado. O terceiro significado e último, por sua vez, é aquele que mostra, pela expressão do present perfect, alguma coisa que acabou de acontecer. Aí nós temos o nosso querido just. Acabou de acontecer, né? Simplesmente acabou de acontecer. My friends have just arrived. Meus amigos acabaram de chegar, chegaram agora mesmo, né? Isso aconteceu assim, muito proximamente do meu presente, tá? Então, quando nós temos, ó, alguma coisa acabou de acontecer, alguém acabou de fazer alguma coisa, a gente usa a gente tem no caso, né, esse significado de uso para significar e justificar o uso do present perfect, tá? Nesse caso, então, o just é muito comum. Se vocês procurarem, existem muitas e muitas videoaulas no YouTube sobre isso,
né, falando. Por quê? Porque o presente perfeito, gente, é um tempo que não existe na lógica da gramática da língua portuguesa, pelo menos nessas justificativas de uso, não, né? Porque são casos que no português a gente expressa pelo próprio passado do indicativo, né? Não é um outro tempo perfeito como acontece no português. Aí, gente, para finalizar, eu coloquei as observações importantes de have e has, have e has, né? O verbo have conjugado no presente simples. E o particípio passado do verbo principal, gente, como que eu vou saber? Tem que estudar a tabela de verbo irregular. Ou se o verbo for regular, você tem que verificar qual vai ser a ortografia do verbo quando ele for usado no particípio passado, com a terminação ed. Tá bom? Então é isso, eu deixei aqui algumas dicas, tá? Existe uma aula no YouTube da teacher Daiane Ribeiro, que é muito bacana. Ela coloca muito bem esses significados de uso, não é um vídeo longo, por isso que eu escolhi esse, dentre os vários que existem, tá? Eu vou ver se eu consigo compartilhar pelo WhatsApp. E tem também, gente, eu coloquei o link de uma tabela de verbos irregulares, que eu posso também disponibilizar em PDF para vocês pelo WhatsApp, tudo bem? Eu vou fazer isso, vou disponibilizar pelo WhatsApp tanto a videoaula da Today Lead, da teacher Daiane Ribeiro, e também a tabela dos verbos irregulares em PDF. Tudo bem? Por hoje é isso, muito obrigada e até a próxima. Boa noite para vocês.